Em Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Podem sentar, irmãos. A versão aqui está dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando esse escritor de Hebreus está colocando esta palavra, o que é este ontem que ele diz e o que é este hoje? O eternamente, nós sabemos sem dúvida, eternamente ele é sempre o mesmo. Mas o ontem, ele está se referindo ao passado. Mas que passado é este que o autor de Hebreus está se referindo? Ele está se referindo, inclusive o livro de Hebreus é marcado pela analogia, as comparações do tempo da lei com o tempo da graça. Então, o ontem aqui do autor de Hebreus é o tempo da lei. São as manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Ele está dizendo, Jesus Cristo é o mesmo. É uma matéria que em teologia nós estudamos chamada teofania. O que é essa teofania? É um estudo específico sobre as aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por exemplo, quem apareceu para Josué? Jesus. Quem apareceu para Moisés? Jesus. Quem apareceu para Gideão? Jesus. Quem apareceu para Elias? Jesus. Enfim, todos aqueles grandes homens de Deus, quando se deparam com uma figura chamada o anjo do Senhor, com letra maiúscula no Antigo Testamento, é Jesus Cristo se aparecendo ainda na sua forma pré-encarnada. Ele aparecia bem parecido com um anjo, a ponto de as pessoas o confundirem com um anjo. Quando o pai de Sansão, Manoé, fez aquelas ofertas todas, quando ele disse que haveria o nascimento de um menino, e deu todos aqueles rituais que caberiam sobre a vida do menino, Manoé fez o quê? Fez os preparativos e foi para adorá-lo e cultuá-lo, mas estava cultuando como se ele fosse apenas um anjo, e não como sendo a segunda pessoa da Trindade, e Jesus ali não aceitou a sua oferta, não aceitou os seus sacrifícios, porque não podia, ele não estava reconhecendo quem estava diante dele. Então, quando Jesus falou assim, olha, bota a tua oferta aí, bota tudo que você tem para colocar aí na pedra, bota aí. Quando ele colocou, Jesus sacou um cajado, tocou a pedra, incendiou o holocausto, incendiou tudo e entrou dentro da chama, subiu e foi para o céu. E ele diz assim, puxa, chamou a mulher dele, nós vamos morrer, vimos o anjo do Senhor face a face. Aí a mulher disse assim, ora, se Deus quisesse nos matar, não estaria aceitando o nosso sacrifício. Depois o anjo aparece para ele de novo e diz, não temas, não morrerás. Então, esse ontem é o Jesus que apareceu em todo o Antigo Testamento. Mas ele está dizendo que ele é o mesmo quando? Hoje. Quando que é o hoje? O hoje é já. Hoje é agora. O hoje é o tempo da graça. O hoje não era aquele dia em que este homem estava escrevendo isso aqui. O hoje é o tempo da graça, o ontem é o tempo da lei. Então, o hoje, a Escritura diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hoje é o tempo em que o Espírito Santo está sendo derramado, e manifesto. Lembra? E haverá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos velhos, vossas filhas, terão visões, terão sonhos, profetizarão, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Hoje é o tempo da graça. Então, hoje, o autor de Hebreus está dizendo que aquele que apareceu no Antigo Testamento é o mesmo. E hoje nós queremos falar sobre algumas coisas, dentre elas, as provisões de Deus. Irmãos, os maiores milagres a nível de provisão
estão no Antigo Testamento, até porque as narrativas do Antigo Testamento compreendem 39 livros. Só o Pentateuco compreende um período de dezenas de anos da história do povo de Israel, centenas de anos, e o tempo da graça, ele é bem limitado a poucas narrativas. Tem ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus está multiplicando pães, multiplicando peixes, não faltava nada para os discípulos, ele está curando, ele está fazendo muitas coisas, mas esse mesmo Jesus é que opera no Antigo Testamento. Tem gente que pensa que Jesus só veio à existência a partir do nascimento com Maria, né? Isso é coisa de católico, isso é coisa de quem não conhece Bíblia. Esse Jesus é o mesmo. E o que nós queremos ver? Ele é o mesmo nos seus princípios, tá? Nos seus propósitos, nos seus objetivos. Ele vai salvar o que crê na sua palavra e vai condenar o que não crê. E ele é o mesmo nos seus feitos. Nós queremos lembrar que o Mar Vermelho abriu. Queremos lembrar que o maná desceu no deserto para alimentar o povo. Queremos lembrar que a rocha deu água e queremos perguntar: quem fez isso? Jesus Cristo. Que Jesus Cristo? O da Bíblia, o mesmo que nós servimos. Irmão, se Deus fez isso lá porque um povo estava guardando a sua palavra, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, eu te pergunto, ele não fará contigo também? Simplesmente ele fará, porque ele é o mesmo. Mas ele será o mesmo quando? Quando que Deus será o mesmo? Ele será o mesmo quando eu crer que ele é o mesmo. Se eu duvidar, a Bíblia diz que sem fé, impossível. Quer dizer, está cortado. Quem não agrada a Deus está cortado. Vamos lembrar de mais um fato. Nós vimos aqui ainda há pouco mencionado. Elias. Elias está vivendo uma situação meio difícil. A própria palavra dele o estava perseguindo, porque ele se levantou em determinado momento com uma profecia e disse assim: olha, assim diz o Senhor, durante 3 anos e meio, que é justamente símbolo de parte do reinado do anticristo, né, profeticamente, mas durante 3 anos e meio não haverá chuva sobre a terra segundo a minha palavra. Quando Elias disse isso, acabou tudo, as nuvens cessaram, a terra começou a secar, e durante 3 anos e meio não choveu sobre aquela nação, conforme a palavra de Elias. Só que ele acabou sendo vítima. Os rios secaram, a comida ficou escassa, aí Elias foi para uma caverna, não foi? Quando chegou nessa caverna, o que aconteceu com Elias? Os corvos levaram alimento para Elias. Quem ordenou aqueles corvos para levar alimento lá naquela caverna? Você crê nessa história? Você crê realmente? A diferença está aí, irmão. A Bíblia traz histórias que para os homens ímpios são histórias ridículas. A Bíblia traz histórias que são as histórias mais deprimentes e horripilantes. E Paulo vem e diz assim: a mensagem da cruz é loucura para eles que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meu irmão, espere Deus colocar o maná na sua mesa. Espere. Deus falou assim para a nação de Israel: olha, vocês peregrinaram 40 anos no deserto. Quem aí, a não ser os rebeldes, caiu enfermo? Quem perdeu as vestes consumidas pelo tempo? Me apresenta aí os pares de sandálias gastos pela areia do deserto.
Me mostra aí quem morreu de insolação. Quem ficou com frio no meio da noite no deserto? Aí Hebreus está dizendo que Deus é o mesmo. Meu irmão, você tem um Deus que ele se faz de veste para você, se faz de alimento para você. Ele é teu abrigo, ele é teu socorro, ele é teu auxílio, ele está sempre presente, ele não te deixa. Jesus falou: as minhas ovelhas estão na minha mão e ninguém as arrebatará. Elias está lá, tinha um rio e os corvos traziam carne para Elias. Daqui a pouco, o que aconteceu com aquele riacho? Secou. Aí Elias se vê desolado. E agora? Secou o riacho. Aí Deus mandou ele ir para aquela viúva. Elias, vai lá, tem uma viúva e eu já ordenei a ela que ela te sustente. Ora, quando Elias chegou lá, a mulher tinha como sustentá-la. Ele falou: olha, eu só tenho aqui um pouco de azeite, um pouco de farinha, e acabou, eu vou fazer alguma coisinha aqui para mim, para o meu filho, vou fazer algumas coisinhas, e acabou a minha vida, eu vou morrer depois disso. Como é que essa mulher ia sustentar Elias? Deus não precisa de ninguém para sustentar os seus servos, ele mesmo sustenta. Elias chegou lá e devia ser assim: cadê a viúva que vai me sustentar? Essa daí, ela não tem nada, olha a casinha que ela vive. Aonde você chega, meu irmão, o teu Deus contigo é a provisão. Ninguém te sustenta, é você que sustenta os outros. Paulo diz assim: nós somos como pobres, mas enriquecendo a muitos. Aonde você chegar, você é a provisão de todas as coisas, porque o teu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí Elias diz assim: não, pode trazer para cá, porque assim diz o Senhor Deus, a farinha da panela não vai cessar, o azeite da botija não vai acabar, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Assim diz o Senhor. Que Senhor? O Senhor que eu sirvo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Meu irmão, com Deus desse tamanho, eu pergunto: por que tem crente batendo na porta de ímpio para pedir um prato de comida? É porque não é crente como deveria ser. Não é crente como deveria ser. Deus supre dessa maneira. É mentiroso esse Deus da Bíblia? Eu posso rasgar esse livro e jogar no lixo que não faz a mínima diferença? Eu aposto a minha vida nesse livrinho aqui chamado Bíblia. E se o Deus da Bíblia não fosse verdadeiro, eu já estaria debaixo de 7 palmos há muito tempo. Porque se há dúvida quanto à realidade de Deus, pelo menos quanto à realidade de Satanás, ninguém tem dúvida, porque as obras do diabo estão estampadas por aí na sociedade. E nós temos desafiado Satanás pelo que este livro diz. E até aqui, nos ajudou o Senhor. Veja o que Deus fez com Moisés. Moisés, sobe ao monte, eu quero bater um papo contigo. Foi um papo de quanto tempo, hein? Um papo de 40 dias. O que Moisés comeu nos 40 dias? Nada. O que Moisés bebeu nos 40 dias? Nada. Quantas horas Moisés dormiu nos 40 dias? Nenhuma. Que Deus tremendo. 40 dias sem comer, sem beber e sem dormir. Eu te pergunto, meu irmão, eu mesmo te respondo: você só será derrotado se você quiser ser um derrotado, porque se você quiser ser vencedor, você tem Deus para isso. Nós temos um Deus inigualável. Aliás, não temos um Deus que se possa comparar a nada, porque só existe um Deus, o Deus da Bíblia. Só existe esse. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: se você não está sendo um vencedor, aproveite esta noite para chorar lágrimas de sangue e dizer: Deus, me mostra o meu erro. Porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho.
Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Vamos parar de slogan. Vamos viver esse Deus realmente. Vamos experimentar essa glória de ser curado por Deus. Essa glória de Deus nos orientar na decisão certa. Irmão, olha, não estou vendo nenhuma ampulheta, nem estou vendo nenhum relógio, mas subiu ao meu espírito, o tempo se apressa. Não fica achando que você vai ter sempre uma chance e um novo culto para participar. Não fica achando isso não, se conserta mesmo. Deus tem a glória para revelar na sua vida, Ele é o mesmo. Nós servimos um Deus que eu, quando estou quieto no meu canto, eu fico, meu Deus, da onde saiu isso? De onde saiu esse Deus? Que quando nós éramos crianças ouvíamos falar num Deus tão inútil. Depois começamos a caminhar até dentro de igrejas e continuávamos a ouvir falar de um Deus inútil. Um Deus batista. Deus batista não presta, é inútil. Um Deus assembleiano é outro lixo. Deus assembleiano é outro lixo. Deus presbiteriano é outro lixo. Deus de denominação não presta, só serve um Deus que é o da Bíblia. Um Deus que só tem que operar de acordo com os moldes doutrinários de uma igreja. Isso é lixo, isso é esterco, meu irmão. De repente Deus fala e diz, não, eu sou o mesmo, eu sou da Bíblia. E quando eu opero, quem impedirá? Ninguém impera. Quando ele desembanha a espada, meu irmão, quem está na frente já era. Aí Moisés, 40 dias... Que coisa fantástica. Aí nós vemos esse Elias aí também, que depois de matar os profetas de Baal, quantos eram? 450. Ele pega o caminho do monte Horebe. No meio do caminho, deve ter cansado, né? Sem comer, sem beber, não estava carregando bolsa, não estava carregando nada. Aí parou lá. Aí veio um anjo. Eu disse que veio um anjo. E o despertou. Acorda, Elias. Está aqui, ó. Come, bebe. A tua caminhada é longa. E diz a Bíblia, e eu aposto a minha vida nisso, que com a força daquela comida que não foi feita por mãos humanas, aquela comida não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha repolho. Aquela comida, meu irmão, não tinha sal, não era batata frita. Aquela comida é o poder de Deus na vida de um ser humano. Com a força daquela comida, com o poder de Deus, ele caminhou quanto tempo? 40 dias e 40 noites e não parou mais nem para comer, nem para beber, nem para dormir. Isto é que é Deus. Menos que isso eu não aceito servir esse Deus. Deus tremendo, Deus descomunal, Deus fantástico, Deus, simplesmente Deus, transcendental, que opera além do que pedimos ou pensamos. Depois de tudo aquilo, chegou ao Monte Horebe. Aí Deus diz assim: Elias, o que fazes aqui? Quanto tempo ele tinha caminhado? 40 dias e 40 noites. O que Deus falou para ele, hein, quando ele chegou lá naquele monte? Elias, volta. Quanto tempo ele tinha mais pela frente? 40 dias e 40 noites pelo mesmo deserto. Isso que é Deus. Quando Deus está na tua vida e te dá a direção, meu irmão, nem a fome acaba contigo, nem a sede, nem o cansaço, nada te destrói. Por isso que ele diz, e ele diz assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, não é isso? E ele disse o quê? Quantos cairão ao teu lado? 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Aí eu pergunto,
Um Deus que pôde fazer isso, mandar um anjo descer lá do céu e alimentar um homem e dar uma força extraordinária a um homem, ele não pode livrar você de um acidente? Ele não pode livrar você de uma bala perdida? Ele não pode livrar você de uma peste, de uma mortandade que assola ao meio-dia ou qualquer hora do dia? Ele pode. Sabe quem é o teu Deus? Existia um poço lá em Israel. Como é que chamava aquele poço? Tanque de Betesda? Era esse? E diz a Bíblia que um anjo descia e fazia o quê? Agitava as águas. Foi quando Jesus viu que tinha um homem lá que há 38 anos era paralítico, né? E conversou com o homem. Você quer explicação? O que o homem disse assim? Olha, sempre que a água é agitada, ele via as águas serem agitadas. Sempre que a água é agitada, eu tento descer, mas eu não consigo, a minha enfermidade é muito terrível. Outro desce na minha frente e sai curado. Eu vejo dia após dia pessoas serem curadas aqui nesse tanque. Que água tinha naquele tanque? Água simples, H2O, mas o poder de Deus se manifestava, o anjo descia, agitava e a cura acontecia. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que o teu Deus é o mesmo. Só que agora ele não precisa de um tanque, ele dá uma palavra em direção a você e qualquer enfermidade sai da tua vida. É tempo de despertarmos a fé. É tempo de crermos. É tempo de termos uma fé que as pessoas olhem para a gente e nos chamem de loucos. Só assim veremos a glória de Deus. As pessoas têm que nos chamar de fanáticos, mas eles não sabem que a nossa fé é fundamentada, estamos com o pé no chão, como Paulo diz assim, sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Você conhece alguns crentes caídos por aí, pelas sarjetas da vida? Você conhece crente que só sabe chegar perto de você para dizer assim, irmão, ora por mim. Irmão, ora lá na tua igreja por mim. Você conhece esse tipo de crente mendigo? Conhece? Esse tipo de crente que mora debaixo de ponte? Crente assim é o mesmo que está morando debaixo de ponte, meu irmão. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus, é glória de Deus, não é para ninguém te ver em sarjeta não, meu irmão. O Evangelho que Deus nos trouxe é revolucionário. O preço desse Evangelho é o maior preço que o homem já poderá ter ouvido. O sangue de um homem inocente derramado no Monte Calvário. Isso é alto demais, meu irmão. Para você ficar que nem um mendigo espiritual. Irmão, a prova está difícil, vocês oram por mim. Olha, eu vou dar o meu nome, nome do meu filho, vocês oram por mim. Não, meu irmão, nada disso. Você tem um Deus poderoso, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com esse Deus, vê quem é Deus realmente. Nós servimos um Deus que não se pode esquadrinhar, nem a Bíblia com toda a glória revelada consegue deter a revelação desse Deus tremendo, e isso me deixa fascinado. Saber que nem a Bíblia revela tudo de Deus, isso me deixa, meu irmão, em êxtase. Nem esse livro glorioso não consegue descrever todo o conteúdo do nosso Deus. Por que alguns crentes são tão derrotados? No mundo você tem aflição, mas você não fica mergulhado nela, não. Porque o vale da sombra e da morte é um vale, só um vale. Outra passagem nós vemos com Jesus, né? Que também foi sustentado 40 dias, 40 noites lá no deserto. Mas vamos falar de Eliseu. Eliseu também teve um caso lá, uma situação semelhante à de Elias, que chegou perto de uma mulher, também a situação era de seca, de escassez, e ele diz assim, mulher, o que tu tens em casa? Aí ela falou assim, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou preparar um cavaco para mim e para o meu filho e vamos morrer. Pensou logo na morte. Mas aonde tem um crente, meu irmão, a morte bate em retirada. Aonde tem um crente realmente remido e lavado no sangue de Jesus, ele pisa na cabeça do diabo, ele desfaz as obras de Satanás e ele leva prosperidade.
Não leva prosperidade no bolso, nem na bolsa, não. Leva prosperidade no espírito. Quando abre a boca, Deus honra. Mulher, não vai morrer, não. Isso aí que tu falou que só tem isso em casa, pode trazer para mim. Porque Deus está preparando a chuva sobre a terra. Prepara para mim. E o que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Tem um pouquinho de azeite? Tá bem. Sai pedindo vasos emprestados de todo mundo aí. Depois fecha a porta e vai pegando do teu pouquinho e vai enchendo as outras vasilhas. Quem sustenta quem nessa terra? Quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? Quem é que preserva esse mundo? O dia que a igreja sair dessa terra, meu irmão, só restará a meia-noite dos tempos, que é o reinado do anticristo, para assolar esse mundo e acabar com ele. E ainda tem mais, hein? O próprio Deus lançará as suas taças amargas de Apocalipse. Então, meu irmão, quem é o nosso Deus? Que Deus nós servimos? Se você, a sua vida, irmão, é aquela vida de, irmão, está difícil, irmão, está difícil, toda hora que vê um irmão, ora lá que eu não estou aguentando. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você está derrotado, seu tempo de crente está passando e você não está vendo, está passando e você não está vendo. A Bíblia não mostra que quando um crente está na prova, ele está caído ou desanimado. A minha Bíblia não mostra. Se a sua mostra, depois você me fala isso. A minha Bíblia diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, tu unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Isso é ânimo, isso é alegria, mesmo no vale da sombra e da morte. Daniel, eu vou mudar a lei. Não, rei, pode me jogar na cova dos leões, porque eu estou inocente diante do meu Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, olha aí, eu vou jogar vocês na fornalha. Quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês. Olha, rei, pode nos jogar na fornalha. Aí, o nosso Deus tem poder para nos livrar, e mesmo que Ele não queira nos livrar, a tua estátua não vamos adorar. Sabemos em quem temos crido. Seja pela morte, seja pela vida, o glorificaremos com alegria. Vem Paulo, saiu a sentença de Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, agora eu estou indo em busca da coroa, que o Senhor dará a todo aquele que o ama. Aí vem Pedro, o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Vem Estevão, debaixo de uma chuva de pedras, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. Agora, irmão, ora por mim. Irmão, está difícil. Irmão, a prova foi tão dura que eu nem fui na igreja. Irmão, tu está caindo feio. Num lugar desse onde Deus quebra a maldição, onde Deus cura traumas, onde Deus revela e dá direção, e eu já falei que eu nunca vi Deus nesses meus 18 anos de evangelho, eu nunca vi Deus da maneira que tenho visto nesse pedaço de chão, nunca vi. Não sei como é que um crente ainda pode ser derrotado, fracassado. Pergunta que Deus responde, meu irmão, num lugar onde Deus fala face a face. Como é que você pode ter dúvida da sua caminhada e estar vivendo uma vida derrotada? Não deixa que as coisas do mundo te sufoquem. Ah, mas o meu negócio, ah, mas o meu trabalho, ah, eu tenho necessidades, a tua maior necessidade tem que ser de cultuar a Deus. Se essa não for a tua maior necessidade, daqui a pouco você está dizendo assim, irmão, está difícil, ora por mim, leva o meu nome lá para a reunião de oração, não sei o que, meu irmão, crente que é crente, ele que tem que orar por ele mesmo. Aleluia. Crente que é crente, que anda com Deus, ele nunca perde o ânimo, ele nunca perde a força, ele nunca perde a disposição.
Está difícil, mas eu sei que lá no fim do túnel vai ter uma luz. Está difícil, mas eu sei que em tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Está difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Crente que é crente não perde o ânimo um instante, meu irmão. Irmão, servimos um Deus poderoso, mas vivo mendigando bênção por aí? Conheci um camarada, um crente ridículo. Eu conheci, de vez em quando eu conheço esse tipo de gente. Estava conversando com um camarada que pensa que é crente, que pensa que é missionário. Aí, olha a bênção dele. Como são ridículos essa gente. Irmão, Deus é bom. Eu falei, meu irmão, Deus é bom. Sabe o que Deus está fazendo comigo, irmão? Deus está usando um padre para levar sustento para minha família lá em casa, que eu tenho 4 filhos, e Deus levantou um padre para me sustentar. Você é crente? Isso não tem vergonha na cara, meu irmão. Deus tem os seus recursos para sustentar os seus servos. Não precisa que os seus servos fiquem dependendo de quem serve a Satanás, não. Eu dizia assim, e você considera que isso é Deus? Que um padre homossexual esteja batendo na tua porta para te dar uma cesta básica? Você acha que tem Deus na tua vida? Vai te converter, meu irmão. Você falei, está falado, e acabou a história. Nós servimos um Deus tremendo, irmãos. Não precisamos de nada de ninguém. Tanto não precisamos que Jesus Cristo disse, não lançai pérola aos porcos. Não preciso de nada de ninguém. Não deixa passar o tempo, irmão. A hora é já. O tempo é já. Não deixa você ficar olhando para trás. Daqui a pouco você está batendo aí no peito. Eu tenho 10 anos de geração Jesus Cristo. Vou dizer assim, você perdeu 10 anos. Com 10 anos nesse pedaço de chão, meu irmão, você tem que estar passando e a tua sombra tem que estar desfazendo as obras do diabo. Com 10 anos nesse lugar, as pessoas têm que estar te chamando para você, por favor, orar na casa delas, que elas estão decepcionadas, desesperadas, e sabem que só a tua oração vai resgatá-las. Eles estão clamando para você chegar, abrir a Bíblia e dar uma palavra, que eles sabem que só você tem a palavra. Crente não é aquele que faz depósito de anos nas suas costas, acomodado em um banco. Não. Crente é aquele com quem Deus pode contar, né? E Paulo diz, estejamos sempre prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da nossa fé. A sua fé, ela tem uma razão. Tem que ter. Você não tem uma fé louca. Você não é um fanático. Paulo diz, o nosso culto é um culto racional, né? Racional, entendimento, compreensão. Está aí a Bíblia. Para que está tudo isso aí? Mencionamos tudo isso? Tem muito mais. Imagina se temos condições de mencionar todos os grandes feitos de Deus. O que diríamos de Gideão vencendo os midianitas? O que diríamos de Josué levantando a voz e dizendo, sol detente em Gibeão e Tulua no vale de Ajalon? O que diríamos das pedras que ajudaram Josué a sepultar os inimigos? O que diríamos de Moisés com aquele cajado diante da nação egípcia? O que diríamos dos primogênitos? O que diríamos, meu irmão? O que diríamos de todas essas coisas? Os feitos de Deus são mais do que aquilo que nós podemos contar. Agora, esse é o teu Deus? Como é que você pode dizer que o teu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho e você está vivendo na maior miséria? Não combina, meu irmão. Ou o teu Deus não é aquele, ou você não entendeu nada de quem é Deus. O meu Deus sustentou Elias 40 dias, 40 noites, e a mim, eu estou morrendo às mínguas? Que Deus é esse? Amém, querido? Então, meu irmão, leve Deus a sério. Se você quer ver a glória de Deus, leve Deus a sério. Né? Aqui não somos daqueles que dizem, irmão, você está na igreja, é uma bênção.
Já já vamos te dar um cargo para você ficar aí e servir Jesus. Conversa fiada, aqui nós não chamamos ninguém para servir Jesus. Se Jesus não te chamar para servi-lo, eu não chamo. Amém, meu irmão? Se ele não te chamar, eu que não vou te chamar mesmo, porque não foi homem que me chamou, eu jamais ousaria chamar outro homem. Quem me chamou foi ele, e para você servi-lo, quem tem que chamar é ele. A Escritura diz: rogai ao Senhor da seara. Nós rogamos, mas quem envia? É ele. Ele disse: rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Rogar, a gente pode rogar: Senhor, a seara é grande, vidas estão morrendo, vidas estão perecendo, levanta obreiros, Deus. Mas se ele não levantar, meu irmão, não adianta nada. Então, você quer ser um instrumento de Deus? De um Deus tremendo, amém? Não um Deus social, mas um Deus que é o mesmo, ontem, hoje, amém? Então, querido, que você caia nessa realidade, não deixe o tempo passar, busque a face de Deus, porque Ele quer falar contigo, e quer usar a sua vida em nome de Jesus.